revelado o incrível segredo da faxineira que transformou a vida do filho do milionário. Dona Cleide, uma mulher de 45 anos, acordava todos os dias antes do sol nascer. A rotina da faxineira era implacável, cheia de obrigações para sustentar seu filho, Lucas, um jovem sonhador que carregava o peso de um talento musical imenso, mas que se sentia perdido em meio à selva de pedra que era São Paulo. O luxuoso edifício onde trabalhava refletia opulência, mas a realidade dela era bem diferente. Roupas simples, uma casa modesta e sonhos se esvaindo como fumaça. Enquanto Dona Cleide passava o pano nos andares reluzentes, ela espiava a vida dos ricos. Em um dia qualquer, ela limpava o apartamento da família do empresário Carlos quando ouviu vozes do andar de cima. Curiosa, parou para escutar. Era Lucas, o filho do milionário, desabafando com um amigo sobre a pressão intensa de se tornar CEO da empresa do pai. Suas palavras, repletas de frustração, ressoaram na alma de Dona Cleide. Ele falava sobre sua verdadeira paixão, a música. Tudo o que ela desejava era dar ao filho a chance de brilhar, alguém que pudesse seguir seus sonhos sem medo. A conexão entre os dois, aparentemente impossíveis por suas origens distintas, começou ali. Mexida pelas palavras de Lucas, Dona Cleide decidiu falar com ele. Um simples gesto, uma conversa. Ela ofereceu um espaço seguro, um abrigo emocional. Às vezes, seguir o coração é o que de mais importante podemos fazer, disse, com uma voz mansa, mas firme. E assim, uma amizade inesperada começou a brotar entre eles, desafiando barreiras sociais invisíveis. À medida que as semanas passavam, Dona Cleide trazia novas perspectivas para Lucas, encorajando-o a explorar sua paixão pela música, enquanto ele a inspirava a resgatar os sonhos que havia abandonado no caminho. Era uma troca poderosa, um sopro de esperança em meio ao caos. Mas nem tudo era fácil. Carlos, o pai controlador, percebia a amizade entre os dois e torcia o nariz, questionando o valor real de Lucas como artista. Você não pode se deixar levar por essa paixão, filho. O que importa é o sucesso, a posição. Insistia. A pressão aumentava a cada dia, e Dona Cleide sabia que precisava ajudá-lo a enxergar seus próprios talentos e não a sombra das expectativas do pai. Em meio a toda essa tensão, um concurso de música se aproximava e Lucas resolvia se inscrever. Dona Cleide se tornava sua maior apoiadora, estimulando-o a mostrar sua arte ao mundo. Mas o avanço de Lucas tinha seu preço, e Carlos não estava disposto a deixar isso acontecer tão facilmente. E num momento crucial, eles se depararam com a verdade oculta no passado de Carlos, uma revelação que poderia mudar tudo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A amizade entre Dona Cleide e Lucas estava em jogo. Até onde ela iria para proteger seu filho e dar a ele a chance que merecia? E como essa descoberta poderia afetar não apenas a vida de Lucas, mas também a relação entre classe e sonhos? A história estava apenas começando, e a pergunta que pairava no ar era: quem venceria nessa batalha entre o sonho e a realidade? O dia do concurso de música se aproximava e uma mistura de ansiedade e esperança pairava no ar. Lucas treinava incansavelmente. As cordas de seu violão se tornavam mais familiares a cada melodiosa nota que ecoava pela casa de Dona Cleide. Mesmo com o desconforto que sentia por desafiar as expectativas do pai, uma chama interna começava a arder. Ele se sentia vivo. Dona Cleide, sempre atenta, fazia questão de estar ao seu lado, criando um ambiente acolhedor e cheio de boas energias. Confio em você, meu filho. Você tem talento e merece brilhar. Encorajava ela, olhando com amor nos olhos. Cada ensaio se tornava um ritual, onde a música escapava silenciosamente pelas janelas, flutuando pelo ar da cidade. Porém, algo sinistro começava a se desenrolar no lado de Carlos. Ao perceber que o filho estava distante das obrigações da empresa, ele decidiu agir. Com um olhar duro, ele chamou Lucas para uma reunião.
As palavras eram frias como aço. Chega desse sonho insensato, Lucas. Se você continuar a se deixar levar por essa futilidade, eu vou cortar todo o apoio que você tem. O tom de voz de Carlos deixava claro que ele estava disposto a tudo para proteger o legado empresarial. Lucas sentiu a pressão aumentar. A insegurança toma conta dele. Como poderia seguir seu coração se isso significava desprezar o mundo que seu pai havia construído? O olhar de reprovação do pai pesava mais que qualquer batida de tambor. Desesperado, ele correu para a casa de Dona Cleide. Mãe, eu não sei o que fazer. Desabafou, os olhos marejados. Meu pai não entende, ele só quer o que é melhor para a empresa, e se eu falhar, a voz dele falhou. Dona Cleide abraçou-o forte, como se quisesse transferir toda a força que havia dentro dela. Lucas, o que eu sei é que você não pode deixar que o medo decida por você. O sonho é seu, a música é sua. Você precisa vencer essa batalha. Naquela noite, enquanto a cidade pulsava lá fora, Lucas fez algo que não fazia há muito tempo, ele se permitiu sonhar. Ouvia Dona Cleide cantarolar baixinho enquanto a companheira de seus ensaios. A música dele, as letras que tocaram seu coração, fluíam livres novamente. Era hora de enfrentar seu pai, seja para a vitória ou a derrota, mas somente vivendo a verdade dele. Mas antes que ele pudesse se apoiar nessa determinação, uma mensagem anônima chegou até Dona Cleide. Ajudando sua vizinha com a faxina e organizando alguns papéis, ela encontrou um envelope que não era seu. Ao abrir, uma revelação chocante balançou suas certezas, os segredos sobre o passado de Carlos, informações que poderiam mudar não apenas a vida de seu filho, mas também a dinâmica familiar. O que Dona Cleide faria com essa informação? Usaria para proteger Lucas ou deixaria as coisas se desenrolarem como deveriam? A dúvida pairava no ar. E então, como a vida poderia se desenhar a partir desse encontro de verdades ocultas e corações pulsantes? O concurso estava prestes a acontecer, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Dona Cleide não conseguia tirar os olhos do envelope. O papel amarelado parecia carregar o peso de anos escondidos. Sentada à mesa, suas mãos tremiam levemente enquanto a luz da tarde se filtrava pelas janelas. O que estaria escrito ali? Os segredos de Carlos eram uma parte do passado que ela nunca quis revisitar. Mas agora, a urgência da situação impelia-a a agir. Quando Lucas chegou em casa, passando pela porta com um semblante preocupado, Dona Cleide decidiu que era hora de abrir o jogo. Ele merecia saber a verdade. A música ainda não ecoava da casa, mas a tensão no ar era palpável. Mãe, você está bem? Lucas perguntava, notando a expressão grave da mãe. Ela respirou fundo, decidida. Meu filho, precisamos conversar sobre seu pai. A voz dela falhava, mas a determinação brilhava nos olhos. Enquanto Dona Cleide contava sobre a mensagem anônima, Lucas sentiu uma onda de inquietação. O passado de Carlos não era apenas a história de uma vida bem-sucedida, eram histórias de sonhos frustrados e escolhas pesadas. A confirmação de que seu pai havia sacrificado muito para crescer na vida de empresário deixava um nó na garganta dele. Ele nunca mencionou nada disso, Lucas murmurou, a mente fervendo com novas possibilidades. O que mais ele não sabia? Dona Cleide acariciava os cabelos do filho, e nesse gesto singular, a conexão entre eles se fortalecia. Às vezes, o que parece ser força é apenas medo, medos que nos fazem fazer escolhas difíceis. O que você começa a viver agora é um novo caminho, Lucas. Não deixe o passado te aprisionar. Lucas sentia o coração acelerar. O concurso de música se aproximava e o dia do confronto com seu pai também. Com a pressão aumentando e as revelações se acumulando, ele estava em um momento decisivo de sua vida. O que realmente importava, a música que antes fluía de suas emoções agora parecia bem mais íntima e complexa. As notas do violão ecoavam um desejo, ser sincero com si mesmo, mesmo que seu pai não compreendesse. Dias se passaram, e cada ensaio se transformou em uma jornada de autodescoberta. Entre as batidas conflitantes de seu coração e os acordes que começavam a soar mais confiantes, Lucas decidiu que não iria mais fugir. Inspirado pelo que sua mãe lhe dissera, ele se comprometeu a lutar por sua própria verdade. Na véspera do concurso, uma tempestade de dúvidas o assaltava.
Mas, à medida que ficava mais perto do palco, um ponto de luz brilhava em seu interior. Ele pegou o violão, tirou um instante para respirar e deixar a melodia escrever sua história. A manhã do concurso chegou. O ambiente estava vibrante, repleto de jovens talentosos e a tensão tomava conta de todos. Lucas se posicionou no palco, lembrando-se do abraço de sua mãe e da mensagem que poderia transformar tudo. A frase ecoava em sua mente: a música é sua. Enquanto o apresentador chamava seu nome, algo dentro dele se iluminou. Ele estava prestes a soltar a voz, mas uma olhada no público despertou um frio na barriga. Carlos, seu pai, estava lá, face dura e expressão de desaprovação. O que Lucas faria agora? Ele cantaria seu sonho ou se deixaria prender pelo medo? Nesse momento de hesitação, Lucas percebeu que a verdadeira luta não estava apenas sobre a música, mas sobre confrontar os fantasmas do passado e liberar sua própria voz. E justo quando ele ia tocar, a luz do palco ofuscou seus medos, revelando a força que só a música poderia trazer. Mas o que aconteceria quando ele finalmente começasse a tocar e as verdades começassem a se desenrolar? O passado e o presente se chocariam num instante. Lucas respirou fundo, sentindo o peso da situação. O olhar impenetrável de Carlos o paralisava, mas uma onda de determinação crescia dentro dele. Ele não estava ali apenas para impressionar o pai ou qualquer jurado, estava no palco para ser quem realmente era. Sua voz, sua música. Ele preparou os dedos no violão, sentindo o toque suave das cordas, quase como um abraço acolhedor. O espaço estava em silêncio, o mundo à sua volta parecia desaparecer. Os rostos diante dele se tornaram borrões, e apenas a luz do palco brilhava intensamente, guiando as primeiras notas ecoaram. Lucas começou a tocar, com uma leve hesitação, mas logo se deixou levar pela melodia que vinha do fundo do seu coração. As palavras da música que havia escrito um desabafo íntimo, uma carta aberta sobre seus medos e anseios fluíram como um rio. A letra falava sobre as limitações que havia enfrentado, a pressão para corresponder às expectativas, e principalmente, a busca por liberdade. A cada verso, ele olhou mais uma vez para o pai. Carlos não conseguia desviar o olhar, mas Lucas percebeu uma fissura na armadura de desaprovação em seu rosto. O que mais ele poderia esconder? Que verdades também carregava? A música ia ganhando vida. Ele sentiu as batidas do coração acelerarem, o calor das luzes e a energia da plateia. A conexão com a letra se aprofundava da mesma forma que se aprofundava sua coragem. Os medos não desapareceram, mas tornaram-se pequenos diante da força que estava se revelando. Lucas falava sobre seu pai, sobre as sombras de suas escolhas passadas e a determinação de não repetir os mesmos erros. Ao término da canção, o aplauso ensurdecedor o pegou de surpresa. O reconhecimento ecoava, mas seu olhar ainda estava fixo no pai. Carlos devia ter surpresas guardadas em seu interior, igual àqueles segredos de Dona Cleide. Ele levantou uma sobrancelha, e, embora a expressão ainda fosse de descontentamento, havia um brilho nos olhos que não existia antes. O que estava acontecendo dentro dele? Com o violão ainda em mãos, Lucas teve coragem de falar. Pai, eu quero ser eu mesmo. Mais do que tudo, quero expressar a verdade que carrego dentro de mim. Você não precisa concordar, mas espero que possa entender. A plateia estava em silêncio. A tensão era palpável, como um fio delicado que poderia se romper a qualquer momento. Lucas se sentia vulnerável, exposto, mas ao mesmo tempo invencível. Carlos, por sua vez, pareciam lutando com muitas emoções. Ele se levantou. O coração de Lucas disparou. O que diria? O que pensaria ao ouvir que tudo que Lucas havia imaginado sobre ele poderia ser mais complexo do que aparentava? Uma lembrança de algo que uma vez tinha ressurgido, a lembrança do filho que ele perderá em meio às obrigações, ao foco no sucesso. E ali estava Lucas, diante dele, com todas as suas verdades. Lucas! As palavras saíram com peso, e todos na plateia aguardavam. Mas antes que qualquer coisa mais pudesse acontecer, algo interrompeu o clima carregado. Uma figura conhecida adentrou o teatro, e Dona Cleide, com expressão radiante, se aproximou. O que ela iria fazer? Estaria ali para somar aquele momento de verdade ou para revelar mais segredos? O olho do avô, que estava ao lado dela,
brilharam com uma emoção inesperada. O que mais viria à tona? A revelação estava prestes a acontecer, e Lucas sentiu que o fio que unia a sua mãe e ao seu pai estava se esticando. O feedback dos aplausos era só o começo. O que Lucas se propusera a libertar poderia mudar tudo. Mas que verdades mais viriam à luz? E, nesta altura, ele ainda conseguiria lidar com o impacto das palavras de sua mãe e do pai. Diante da expectativa crescente, o som de um violão ecoou ao fundo, como se abrisse espaço não só para novos começos, mas também para uma nova interpretação de lágrimas e sorrisos. Que verdades dolorosas pairavam no ar, esperando para serem reveladas. O teatro continuava mergulhado em um clima de expectativa, um murmúrio coletivo acompanhando a entrada de Dona Cleide. A mulher, que durante muito tempo havia sido uma presença constante e acolhedora na vida de Lucas, agora parecia ter trazido consigo um peso invisível, um segredo que poderia mudar tudo. Desculpe interromper, mas preciso falar, disse ela, a voz firme, cortando a tensão no ar como uma faca. Todos os olhares se voltaram para ela, e Lucas sentiu uma mistura de ansiedade e curiosidade. O que Dona Cleide tinha a dizer? Com passos decididos, ela se aproximou de Lucas e Carlos. Olhou para o filho, sem desviar os olhos, e começou a falar, as palavras saindo como se um rio tivesse rompido suas barreiras. Eu sempre acreditei na força da música. Ela é capaz de trazer à tona verdades que muitos prefeririam esconder. Lucas, eu sempre admirei sua coragem. Hoje, você iluminou esse palco. Carlos tentava parecer sério, mas a expressão dele se mostrava cada vez mais confusa. Era evidente que ele não esperava aquela irrupção. Cleide, agora não é o momento, começou ele, mas Dona Cleide o ignorou. Não, Carlos. O momento é agora. Lucas precisa saber a verdade. Ela respirou fundo, lutando com a emoção que ameaçava sufocá-la. O que você não sabe, Lucas, é que eu não sou apenas sua faxineira. Durante anos, fui uma parte da família. Eu vi tudo, senti tudo, e eu sei mais do que você imagina. A plateia estava emérea, surpreendida. Mais do que o pai pode saber. E é isso que me faz sentir na obrigação de falar. Olhando nos olhos de Lucas, ela continuou, há muito tempo, você e seu pai perderam alguém muito especial, sua mãe. Ela não teve a oportunidade de te contar a verdade sobre a dor que sentia e o motivo de ter se afastado tanto. As palavras de Dona Cleide pareciam ecoar no coração de Lucas. Ele se lembrou da tristeza que preenchia a casa, da ausência incomensurável da mãe. Carlos parecia petrificado, a palidez em seu rosto aumentava. Você quer dizer que... A voz de Lucas ficou presa na garganta. As peças daquela história, os olhares furtivos, as discussões escondidas, o silêncio começaram a se juntar, formando uma imagem muito diferente da que ele havia imaginado. Sim, Lucas. Eu sou o elo que une essa história. A verdade é mais pesada do que você pode suportar, mas é tempo de libertar. Dona Cleide inclinou a cabeça, a emoção dominando-a. Ela se virou para Carlos, que, mesmo pálido, finalmente parecia estar escutando com atenção renovada. Carlos, você precisa dizer a verdade a ele. A relação que vocês têm é poucas vezes revelada, e se continuar assim, perderão essa chance de se encontrar de verdade. O silêncio do auditório era ensurdecedor. Todos aguardavam a reação de Carlos, que parecia lutar contra uma tempestade de sentimentos. Lucas podia sentir seu coração acelerando, um burburinho prestes a explodir em algo maior. É isso que você quer, Carlos? Lucas perguntou, a voz embargada. Quer que eu saiba da verdade sobre minha mãe? E tudo o que você escondeu por tanto tempo? Carlos, finalmente, respirou fundo e, por um instante, seus olhos se encontraram com os de Lucas, repletos de dor e arrependimento. Sim, Lucas. Eu quero que você saiba. Mas está preparado para ouvir? O clima estava carregado, e a resposta de Lucas poderia mudar o rumo de suas vidas. Ele só sabia que já não havia volta. A verdade estava à porta, e o que ele iria descobrir transformaria não apenas suas relações familiares, mas também sua própria identidade. E o que viria a seguir? A revelação sobre a mãe poderia curar ou despedaçar o que restava da família.
As luzes do palco pareciam brilhar com mais intensidade, como se fossem testemunhas de um momento que nasceria uma nova vida em meio à dor e à esperança. Carlos hesitou. O tempo parecia desacelerar, e seu olhar aterrorizado buscava pelas palavras certas. Todos os olhares estavam fixos nele, e Lucas sentia o peso da expectativa. Sua respiração ficou entrecortada, como se o ar que entrava fosse feito de fragmentos de vidro. Começou Carlos, com a voz tremulante. A verdade é mais complexa do que a gente gostaria. Sua mãe, Lucas, ela tinha seus próprios demônios. Dizer que a vida dela era apenas dor seria simples demais. Ela lutava contra a própria sombra. Contra a sombra. Lucas repetiu, tentando compreender. O que você quer dizer exatamente? Ela amava você profundamente, isso eu posso garantir. Mas cada sorriso seu, cada nota que você tocava, também trazia à tona suas inseguranças e medos. Foi esse amor intenso que a consumiu. A cada dia, ela se sentia mais perdida. E, em vez de enfrentar isso, ela se afastou. A voz dele falhou, revelando quanto esse assunto machucava. E eu não soube proteger nem a você, nem a ela. Eu achava que era o que ela queria. As palavras de Carlos cortaram Lucas como uma lamparina acesa em uma noite escura. Era como se algo dentro dele estivesse começando a se desmoronar. Mas por que você nunca me contou? Eu sempre quis entender. Por que esse silêncio? A raiva começou a misturar-se com a dor, e a sala pareceu respirar junto com ele. Carlos fechou os olhos, como se aquelas memórias fossem uma tempestade que ele nunca quisesse revisitar. Você tinha apenas 10 anos quando tudo aconteceu. Eu não sabia como falar com você. E, a cada dia que passava, se tornava mais difícil. O medo de te magoar me paralisou. Lucas sentiu um nó se formando na barriga. Ele olhou para Dona Cleide, que observava tudo com um olhar de compreensão e dor. Você sabia disso tudo? Perguntou, a voz trêmula. Dona Cleide assentiu, com lágrimas escorrendo por suas bochechas. Eu vi as marcas da ausência dela em você. O jeito como você tocava a música, como você buscava por respostas. E, por muito tempo, eu guardei isso em meu coração. Acreditava que, um dia, Carlos encontraria coragem para contar. Que um dia, você saberia. O murmúrio da plateia agora era um sussurro carregado de emoção. Aquela história de amor e dor se tornava mais real a cada segundo, e a atmosfera no teatro estava eletrificada. No fundo, todos começavam a sentir que, independentemente do que viesse, uma transformação estava em andamento. Lucas olhou para Carlos, o homem que ele conhecera somente como pai. Como você pode ter deixado isso acontecer? Como pode não ter lutado pela nossa família? A frustração pesava sobre suas palavras, tornando-as ainda mais dolorosas. Carlos olhou para ele, os olhos marejados. Eu era jovem e despreparado. A vida nos impõe escolhas que muitas vezes não sabemos manejar. Mas isso não é uma justificativa. A verdade é que eu falhei com você. E a mamãe, ela precisava de ajuda. Uma nova onda de emoções invadiu Lucas. Ele sentiu raiva, tristeza, mas também uma centelha de esperança. As revelações começaram a moldar uma nova realidade. Se eu souber a verdade sobre minha mãe, será mais fácil seguir em frente? Carlos, por fim, fez um sinal de que sim, e um silêncio profundo se instalou entre eles. O peso do passado estava começando a ser compartilhado, mas ainda sentia um abismo imenso diante dos desafios que viriam. O palco, agora iluminado de maneira dramática, testemunhava o renascimento de uma relação. Dona Cleide se aproximou novamente, com os olhos fixos em Lucas. Às vezes, a verdade é o primeiro passo para um novo começo. Mesmo quando o peso é grande demais. O que você decide fazer com isso agora é sua escolha, Lucas. Lucas respirou fundo. Ele sabia que estava prestes a dar um passo importante, mas o que seria esse passo? A luz brilhante do palco iluminava não apenas seu rosto, mas também seu coração. O que mais ele ia descobrir sobre sua mãe? O que mais estava por trás da música que unia a essa história? A plateia respirava em uníssono, sentindo que a resposta estava prestes a ser revelada.
Lucas sentiu uma tensão elétrica percorrer seu corpo. O que vinha a seguir? As respostas para suas perguntas estavam ali, flutuando no ar, quase palpáveis. Ele olhou para Carlos, buscando ao mesmo tempo desapego e compreensão. O que mais você sabe sobre a minha mãe? O que mais ela viveu que eu não conheço? Carlos, em um sopro contido, fez uma pausa e respirou fundo. Sua mãe não era apenas uma mulher cheia de medos. Ela tinha uma força e uma paixão que a tornavam única. O que poucos sabiam era que ela sonhava em ser musicista profissional. Música era sua fuga e sua salvação. Os olhos de Lucas brilharam com essa nova informação. Mas, então, por que ela não seguiu esse sonho? Por que não lutou por isso? A esperança e a frustração dançavam em seu peito. Carlos hesitou, como se cada palavra que fosse dizer carregasse o peso dos anos. Ela não se sentia boa o suficiente. A vida aconteceu, e a pressão foi tanta que ela se perdeu pelo caminho. Tinha medo de fracassar. Eu vi isso acontecer e, em vez de ajudá-la, eu fiquei alheio, acreditando que seu amor por você fosse suficiente para salvá-la. Uma onda de desolação achegou-se a Lucas. Ele sentiu uma conexão profunda com sua mãe, uma mulher em luta constante com seus próprios medos. E se ela tivesse sido apoiada desde o começo? E se você tivesse acreditado nela? As palavras deixaram sua boca com a urgência de quem busca um milagre. Eu deveria ter feito mais, Carlos respondeu, a voz falhando de dor. Tentei, mas ela se afastou, e eu não sabia como trazê-la de volta. O silêncio que se seguiu foi carregado de peso. A plateia, também imersa nas reflexões, parecia esperar por mais uma reviravolta. Lucas olhou para Dona Cleide, que enxugava as lágrimas, suas mãos tremendo no colo. Dona Cleide, você sabia que eu tinha esse talento para a música? Você acredita que posso seguir esse sonho também? Ela deu um leve sorriso, que iluminou sua expressão triste. Lucas, eu sempre acreditei em você. E o que sua mãe não conseguiu se tornar, você pode ser. Use essa música como um trampolim, não como um peso. Deixe a sua dor fluir para as notas, e faça a sua voz ser ouvida. Um novo fogo surgiu dentro de Lucas. Sentia-se como um barco navegando pelos tormentos da descoberta, mas havia agora uma vela acesa direcionando-o. Então é isso. É hora de viver a música que minha mãe deixou para trás e que eu tenho dentro de mim? A pergunta ecoou em sua mente, rebatendo pela sala. Carlos respirou fundo, orgulhoso e triste. Sim, Lucas. Encontre sua própria conexão com a música, mas aprenda com a dor e a beleza que vem dela. Não tenha medo de ser cada vez mais você, mesmo que isso signifique enfrentar seus fantasmas. Lucas olhou fixamente para Carlos, o homem que sempre foi distante, agora um pouco mais próximo. Sentiu que, apesar da dor, poderia ajudar a curar eles dois. Ouvir a verdade poderia ser a chave que mudaria seu futuro. Ele sorriu, absorvendo as palavras que giravam em sua mente como uma melodia. Eu vou fazer isso. Vou me encontrar na música, afirmou com determinação. Mais, enquanto esses pensamentos se formavam, um sussurro no fundo da sala chamou sua atenção. Uma figura conhecida, mas não esperada, entrou nos limites do palco iluminado. Era uma mulher, com um semblante que parecia guardado nas sombras de sua mente. Lucas, ela começou, e a voz trouxe uma onda de surpresa. Era sua mãe. A plateia estava em choque, e Lucas congelou. O que ela ia dizer? E como era possível? A emoção era palpável, e todos ali sentavam à beira da descoberta. Lucas sentiu seu coração disparar. A figura à sua frente era inconfundível, mesmo após anos de ausência. Sua mãe, com os olhos umedecidos de emoção, olhava para ele com um misto de amor e arrependimento. A plateia parecia ter virado um grupo de estátuas, absorvendo cada segundo daquela cena inacreditável. Lucas, meu filho, ela continuou, a voz embargada. Desculpe por todos os anos que estive longe. Eu não sabia como lidar com meus medos, então me afastei. Mas eu sempre te amei, e nunca parei de pensar em você. O jovem estava atordoado. Mãe? O que aconteceu?
Por que você sumiu? A mãe respirou fundo, seu semblante refletindo a dor de uma vida inteira. A vida me levou para longe de você. Eu achava que estava fazendo o melhor, mas a verdade é que eu deixei você para se sentir sozinho. A música era a única coisa que me fazia sentir viva. E quando vi você seguindo esse caminho, dor tão profunda invadiu meu coração. Eu tinha medo do que você poderia se tornar. Lucas absorveu aquelas palavras, como se cada uma delas fosse uma batida de tambor em seu peito. Mas, mãe, eu estava esperando por você. Agora sei que você tinha esse sonho, e por que não lutou por ele? Como eu posso ser diferente? Ela parecia hesitar, lutando contra suas próprias fraquezas. Eu deixei que o medo me dominasse. Mas você tem essa força que eu nunca encontrei. Você é a prova de que a música pode curar. Eu sempre acreditei que um dia você se encontraria com ela. Olhando ao redor, Lucas viu as pessoas na plateia, seus rostos curiosos, inquietos, cada um respirando a tensão da revelação. Ele sentiu uma onda de responsabilidade. Mãe, estou pronto para isso. Quero honrar sua música, quero que você também honre os seus sonhos. Vamos juntas? As lágrimas correram pelo rosto de sua mãe, e ela deu um passo à frente, como se estivesse prestes a quebrar o último dos obstáculos entre elas. Se você me deixar, eu quero lutar com você. Quero mostrar que é possível vencer o medo e fazer a música viver em nosso coração de novo. Uma nova determinação acendeu em Lucas, como um fogaréu que se recusa a apagar. Então vamos fazer isso juntas. Vamos lutar pelos nossos sonhos, mesmo que eles pareçam distantes. Carlos, apesar da dor em seu coração, sorriu. Viu algo que nunca imaginou, o reencontro de mãe e filho, unidos por um fio invisível da música e do amor. O peso do passado começava a dar lugar a uma nova história, uma que ainda estava sendo escrita. Mais, então, um murmúrio ecoou pela sala. E se eles não conseguirem? E se a música as afastar de novo? As palavras rasgaram o momento de união como uma faca. Lucas virou-se, percebendo o olhar apreensivo de Dona Cleide. Mãe, e se eu falhar? E se a música não for o que precisamos? As batidas de seu coração ecoavam na sala. O espaço estava carregado de expectativa e incerteza. Seriam os fantasmas do passado suficientemente fortes para reverter a esperança do presente? Com um olhar firme, sua mãe segurou a mão dele. Juntos, enfrentaremos o que vier. E mesmo que eu me sinta fraca, a sua força me guia. Vamos para frente, por nós duas. Lucas respirou fundo, um sopro de coragem em meio ao turbilhão. Mas a dúvida ainda pairava. A música poderia ser a resposta, mas e se as feridas fossem profundas demais? Enquanto ele pensava nisso, a plateia respirava em uníssono, e a tensão na sala aumentava. O que eles iriam fazer agora? Estariam prontos para transformar seus medos em notas musicais, ou a história se repetiria? A música aguardava, mas eles também. A jornada estava apenas começando. Lucas respirou fundo, sentindo a mão da mãe apertar a sua firme, como um laço que, apesar dos anos, nunca se desfez completamente. Ao olhar em seus olhos, ele viu não apenas dor, mas também um brilho de esperança. A sala carregava uma energia estranha, um misto de expectativa e receio, enquanto cada pessoa ali se tornava uma testemunha daquela reconexão. Ele olhou mais uma vez para a plateia, os rostos refletindo emoções variadas: curiosidade, apoio, ceticismo. Era como se a música estivesse prestes a se desenrolar, mas uma sinfonia ainda invisível pairava no ar. Mãe, Lucas começou, sua voz hesitante, mas determinada. E se a música não for o que precisamos? E se ela nos dividir de novo? O som da dúvida cortou o silêncio como um lápis quebrando o papel. Ele percebeu que aquela pergunta não era só sua. Todos na sala queriam saber. A plateia se inclinava para a frente, todos esperando a resposta dela. A mãe de Lucas fechou os olhos por um momento prolongado, buscando as palavras certas. A música é o nosso poder. Mas precisamos entender que ela também tem suas sombras. É preciso enfrentá-las para que a luz brilhe. Muitas notas em uma canção fazem a harmonia. Não podemos deixar os medos dominarem. E talvez, só talvez,
essa seja nossa chance de reencontrar não apenas a música, mas a nós mesmas. Lucas sentiu uma onda de emoções invadir seu peito. Suas palavras eram como um sopro de vida, uma promessa de que não estavam sozinhos. Vamos experimentar, então. Vamos fazer uma canção juntos. Mesmo que a ideia de recomeçar pareça arriscada, se estivermos lado a lado, podemos enfrentar qualquer coisa. Com um sorriso subindo lentamente pelo rosto, sua mãe assentiu, ainda com lágrimas nos olhos. Sim. Vamos fazer isso. Vamos dar vida a essa música. Ela está nos chamando, Lucas. Em um instante, a sala estourou em aplausos e murmúrios de encorajamento. Os rostos de seus amigos se iluminavam, e até mesmo os que duvidavam, como Dona Cleide, pareciam se deixar levar pela nova energia. Os ecos de vidas passadas se misturavam com a esperança de um futuro, e Lucas percebeu que, assim como na música, cada elemento tinha seu lugar. Carlos, de pé nos bastidores, observava a cena com o coração aquecido. Ele sabia que estava testemunhando algo especial. Era como se o universo estivesse conspirando para que aquele reencontro fosse mais do que um momento, era o início de uma jornada. Pegaram-se pela mão e não se soltarão mais, ele pensou, com uma mistura de alegria e expectativa. Mas então, justo quando a energia na sala alcançava seu auge, um som estrondoso cortou o ar. A porta lateral se abriu de forma abrupta, e um homem entrou, ofegante, com um olhar de pânico. Desculpem, mas vocês precisam saber. Há uma verdade que pode mudar tudo. A tensão voltou a subir, e a música à espreita parecia parar. O ar passou a ter uma textura diferente, agora carregado de incerteza. Lucas e sua mãe se entreolharam, uma mistura de preocupações e curiosidade cobrindo suas feições. What truth? Lucas perguntou, a voz trêmula. O rosto do estranho estava pálido, e sua expressão carregava a urgência de quem trouxe uma bomba prestes a explodir. O jovem sentiu um aviso agudo dentro de si. A música poderia ser a resposta, mas e se aquele homem trouxesse uma revelação que mudasse tudo de forma irrevogável? Se a jornada estava apenas começando, seu próximo passo poderia levar a um abismo ou a novos horizontes. Que verdade seria essa que desafiaria todas as esperanças construídas em um momento tão delicado? O homem respirou fundo, tentando organizar as palavras que sairiam. Cada olhar na sala estava fixo nele. A tensão poderia ser cortada com uma faca. Desculpem. É uma questão delicada, mas preciso que vocês saibam, Carlos, sua família, tem um segredo que pode mudar tudo. Algo que está atrelado ao destino da música e ao futuro de vocês. Carlos, a essa altura, estava visivelmente abalado. Ele se ergueu, a mente fervilhando com a possibilidade de que seus erros fossem desnudados mais uma vez. O que você sabe? Quem é você para vir aqui falando dessa maneira? O homem ignorou a hostilidade nas palavras de Carlos e continuou. Eu sou Rodrigo, um antigo sócio da sua mãe. Ela não era apenas uma musicista sonhadora. Havia um plano, um projeto musical em que muitos acreditavam. E antes de se afastar, ela fez um pacto, algo que poderia ter mudado tudo, não só em sua vida, mas na de todos os que estavam ao seu redor. As palavras de Rodrigo vibravam no ar, como uma nota solta enquanto todos processavam a revelação. O semblante de Lucas carregava uma mistura de confusão e curiosidade. Um pacto? Que pacto? Rodrigo hesitou, tentando encontrar o tom certo. Sabe aquele antigo estúdio de gravação que existia na cidade? Sua mãe queria que vocês, Lucas e sua música, fossem o que desse novos ares para aquele lugar. Havia planos, gravações, a chance de trazer a liberdade de volta à música dela. Mas, com a pressão que Carlos impôs sobre ela, tudo ficou em suspenso. O olhar de Carlos era de choque, como se cada palavra fosse uma punhalada no passado que ele tentava esquecer. Como você sabe disso? Ela nunca me disse nada sobre isso. Rodrigo respondeu, porque ela se sentia presa, Carlos. E quando a música dela poderia ganhar vida, o medo falou mais alto. O pacto foi abandonado na expectativa, e agora, a música precisa de vocês para ser resgatada da sombra. Foi como se um vidro quebrasse na sala. As palavras ecoavam, criando um caminho iluminado na penumbra da dor.
Dona Cleide estava a um passo da transformação dos sonhos frustrados. Então, é isso. Se forem capazes de unir suas vozes, talvez possam trazer de volta o que foi perdido. Lucas, empolgado, começou a absorver tudo. O passado de sua mãe não era apenas dor, mas um fragmento de esperança. Mãe, podemos pegar esta ideia e torná-la real. A música é o nosso aliado. Ela sentiu, os olhos brilhando. A conexão que estavam criando não era apenas sobre eles, era sobre todos os que lutaram contra seus medos. Sim. Vamos juntos. Carlos ainda estava perdido em seus pensamentos, mas a determinação no olhar do filho começou a quebrar suas barreiras. Eu não sei se posso aceitar tudo isso agora, mas algo dentro dele parecia mudar. Pai, Lucas chamou, a voz forte. O que precisamos agora é do seu apoio. Para isso funcionar, precisamos que você acredite. A sala mergulhou em um silêncio profundo. A transformação estava começando, mas era necessário um passo ousado. Carlos olhou para os rostos diante de si, sua esposa que estava se reapresentando, a faxineira que sempre acreditou, e o filho, que agora parecia mais corajoso que ele mesmo jamais fora. Eu quero acreditar, disse Carlos, a voz tremula. Se isso é o que sua mãe queria, então eu estarei ao seu lado. Vou fazer o que puder para ajudar. Temos que fazer isso por ela. Os aplausos que nasceram na sala ecoaram com um peso de esperança e determinação. Lucas olhou para sua mãe, com as mãos trêmulas, mas sentindo uma força renovada. Então, vamos. Primeiramente, temos que ir até aquele estúdio. Precisamos resgatar o legado dela e fazer a música voltar a brilhar. Rodrigo, ao fundo, sorriu. Se vocês derem o primeiro passo, eu estarei com vocês. Nunca é tarde demais para fazer sua música ecoar. E assim, a cena se transformava. De incertezas e segredos, os laços se formaram mais fortes. Dona Cleide, Carlos, Lucas e Rodrigo estavam prontos para enfrentar os fantasmas do passado e fazer da música uma ponte entre eles. As luzes do teatro se apagaram, mas dentro de cada um, uma nova luz brilhava, uma melodia carregada de promessas. O espetáculo estava apenas começando. Lucas olhou para a plateia uma última vez, antes de se mover em direção a um novo começo. A música é nossa, e essa jornada é o que nos unirá. Vamos juntos! Um grito de encorajamento ecoou pelo ambiente enquanto todos se preparavam para o que viria. O eco da sua declaração ressoou na sala, uma sinfonia de novas possibilidades. E lembre-se, se você amou essa história e deseja acompanhar outras emoções assim, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. E deixe um like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a ouvirem essa música. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão emocionante. Vamos fazer da música e das histórias uma força poderosa.